A sutileza da normalização do divórcio. Divórcio é o rompimento legal de vínculo matrimonial entre os cônjuges, estabelecido na presença de um juiz. Embora que legal, do ponto de vista jurídico, não é moral, frente ao plano original de Deus, lá no início, no Éden, no Gênesis, para os cônjuges. Todavia, cada caso deve ser analisado com prudência, sabedoria e ética, pautado na justiça divina e no amor para a preservação dos envolvidos, principalmente dos filhos. No entanto, o plano original divino, o casamento, é para sempre. O que Deus uniu não separa o homem. Na lição 5 do trimestre passado, sobre o Sermão do Monte, comentamos sobre o código de ética para os súditos do reino de Deus, no contexto casamento e divórcio, à luz das Sagradas Escrituras. Não existe concessão para normalizá-lo, tornar comum aquilo que moralmente é prejudicial para o casal, a sociedade, o casamento, a família e os filhos. Nos dias atuais, em tempos trabalhosos, o casamento tem sido banalizado, desvalorizado, e o divórcio tem tornado uma prática comum para quaisquer desavenças conjugais. E neste modismo da separação, parece que encontra uma dita solução para acabar com o problema. Contudo, as consequências vêm, além de traumáticas para os cônjuges. Os filhos são os mais prejudicados. E neste impasse, a tendência contemporânea é de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal, normal, comum, um escape, pensando que tudo será resolvido na forma de rompimento. Entretanto, é percebido que, desde o início do relacionamento, faltou alguma coisa. Pularam etapas e, atualmente, os enlaces matrimoniais são realizados de forma precipitada, tendo em vista as conveniências físicas, sensuais, a estética, a beleza, as finanças, sem a compreensão e a aplicação de cada fase, a vivência do conhecer, o namoro, o noivado, e a real importância e a responsabilidade do casamento, não apenas na área social, mas moral e espiritual, conforme as Escrituras Sagradas ensinam sobre o assunto e que também nos orienta por aquilo que o nosso documento confessional, a declaração de fé, ensina e orienta sobre o casamento e o divórcio. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel, e que esse casal glorifique a Deus como a sua família. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a essa reflexão prática e objetiva da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos, do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio, de 24 de julho de 2022. Em Mateus 19:6 nos diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O ideal divino para o casamento é que ele seja heterossexual, homem e mulher, um macho e uma fêmea. Monogâmico, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E por fim, indissolúvel, até que a morte o separe.
O casamento, como instituição civil e religiosa, tem sofrido desgastes com o passar dos anos. A compreensão da sociedade em relação ao casamento mudou drasticamente. É comum as pessoas afirmarem que os casamentos antigamente eram mais duradouros. A mudança se deve pela banalização da aliança matrimonial, uma das mais importantes da Bíblia. O próprio Deus compara o casamento com o seu relacionamento com Israel. No Novo Testamento, a igreja é chamada de noiva de Cristo, conforme Efésios 5, 23 e 24, em Apocalipse 19, 7 e 8. Essas afirmativas comprovam o quão importante é o casamento. A partir das Escrituras, não é difícil compreender o que Deus estabeleceu como padrão para a sua igreja. O divórcio nunca foi uma válvula de escape traçado por Deus. A vontade do Criador é que ele seja uma união permanente, monogâmica e baseada no amor. Paulo detalha as circunstâncias em que o divórcio deve ser considerado quando o cônjuge resolve abandonar o relacionamento ou por motivo de adultério. Principal razão que justifica o término da aliança matrimonial, conforme Mateus 5, 32, 19 e 9 e 1 Coríntios 7, 12 ao 15. Mas em todo caso, recomendo o perdão, a reconciliação para os cônjuges seguirem juntos, adorando a Deus e tolerando uns aos outros em amor. Continuando esta reflexão prática e objetiva EBD, percebe-se um fato social, é que casa-se sem reflexão e divorcia-se por qualquer razão. Muitos casamentos caminham feridos e encerram-se traumatizados por um doloroso divórcio. Mais feridos que os cônjuges, porém, ficam os filhos, pois os cônjuges podem até se apartar um do outro e contrair novas núpcias, mas não há divórcio entre pais e filhos. Os filhos são as maiores vítimas do divórcio. O divórcio não é algo planejado por Deus, muito pelo contrário. A Bíblia ensina que o homem e a mulher, uma vez unidos em um corpo e alma, se tornam uma só pessoa e que essa união deve permanecer para o resto da vida. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Malaquias 2 e 14, onde o Senhor adverte sobre a infidelidade do casamento. O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, da tua juventude, com a qual tu foste desleal, sendo a ela a tua companheira e a mulher da tua aliança, diz uma parte do texto, concluindo no versículo 15. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Todavia, há pessoas que se previsionam de qualquer justificativa para adentrar pelo caminho da separação. É nesse ponto que se inicia o processo da banalização da aliança matrimonial. As adversidades de uma vida conjugal são apontadas por Paulo em 1 Coríntios 7, 26 ao 28. Não se trata de algo anormal dentro da imperfeição humana. Muito pelo contrário, enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos desafios nas relações humanas. Porém, não há nada que, com a sabedoria e graça do Espírito Santo, possamos ajudar, superar
e contornar a situação. Entretanto, há pessoas que enxergam nas discordâncias ou incompatibilidade de temperamento a oportunidade para aderirem ao divórcio. A palavra de Deus não abre precedente para esse tipo de decisão. Haja vista que o casamento é uma aliança firmada diante de Deus e não deve ser quebrada. Digno é de ser honrado o leito matrimonial. Aleluia! No entanto, em casos específicos que fogem à normalidade, deve ser auxiliado com ética e amor. Face ao rompimento da aliança matrimonial, não apenas o casal, como também os filhos precisam de acompanhamento pastoral. A igreja deve se prover de mecanismos que ofereçam suporte espiritual e psicológico para as famílias que estão em processo de ruptura, conforme o autor da lição. Deus abomina o divórcio, mas ama a família. Este é um projeto muito especial do Criador, que pode ser desvalido pela Igreja do Senhor. A pessoa do divorciado, a pessoa divorciada é uma pessoa como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. O nosso autor da lição ele referencia. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, comitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. O divorciado como cristão. Analisaremos outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio, diz respeito à sua condição de membro da igreja. Como já disse, cada caso tem a sua especificidade. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada cuidadosamente de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus e que possa ser recuperado e seguir feliz. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus que exige uma vida que se orienta pela sua palavra. É preciso cuidar das pessoas divorciadas, dando-lhes auxílio espiritual e psicológico e apoio cristão. Por fim, concluindo essa reflexão, vimos nesta lição o divórcio sob a perspectiva de várias formas, culturas e abordagens, em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como uma normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, é devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Que Deus guarde a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Salmo 127 diz: é o Senhor que guarda e edifica a casa. E o Salmo 128 diz que todos na casa, na família, no casamento, têm a sua função social, moral
e espiritual ao redor dessa casa, da mesa, da comunhão, no temor do Senhor, para a felicidade e uma bênção da prosperidade contínua dessa família. Aleluia! Que Deus vos abençoe. O meu muito obrigado pela atenção. Forte abraço à sua família e que Deus guarde o teu casamento.